Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado, Dr. Pedro, pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui com o pessoal de Rondônia. Só o que vai ser difícil é eu acrescentar alguma coisa a mais nessa aula, complementar o que você falou, né? Já que muito do que eu aprendi, na verdade, a maioria das coisas que eu aprendi sobre educação médica eu aprendi com você. Mas vamos lá, vou fazer uma tentativa de acrescentar alguma coisa aí a essa aula brilhante do Dr. Pedro Gordo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas novidades que estão surgindo no campo da educação médica e algumas perspectivas para o futuro. Nessa aula eu vou focar principalmente nas metodologias ativas de ensino, principalmente games e gamificação, falar um pouquinho de ensino à distância, que afinal é o que a gente faz aqui na Universidade de São Lucas, e um pouquinho de raciocínio clínico, que é um interesse comum, tanto meu quanto do Dr. Pedro, e que a gente vem estudando bastante ultimamente. Explicar por que a gente precisa metodologias ativas para educação, em qualquer campo, inclusive na educação médica, sempre é uma coisa meio redundante, porque muitos de vocês conhecem bem essa cena aqui, a famosa morte pelo PowerPoint, né, que é um método passivo de aprendizagem, que não só não funciona muito bem, como o Dr. Pedro já mostrou, como além disso, muitas vezes é uma tortura com requintes de crueldade e submete muitas pessoas aí a um sono profundo. É bom para quem tem insônia, né? Mas na verdade não funciona muito para a educação. Existem até estudos, né, artigos publicados sobre a famosa morte pelo PowerPoint. Então, assim, PowerPoint é meio estranho porque aqui a gente está mostrando PowerPoint para vocês, né? Então é meio que um contrassenso. Mas acreditem em mim, a gente tenta usar metodologias ativas de vez em quando e elas com certeza funcionam melhor do que os métodos tradicionais, aí, passivos, né, de aprender sentado numa cadeira olhando o professor falar. Acreditem em mim, funciona melhor. Então, algumas metodologias ativas, que na verdade não são mais novidades, são, por exemplo, o Problem Based Learning, né, aprendizagem baseada em problemas, o famoso PBL, que a gente já usa há 20 anos na Universidade Estadual de Londrina. Inclusive o Dr. Pedro foi um dos grandes incentivadores da implantação desse novo currículo integrado, né, com atividades de PBL aqui na UEL, aqui em Londrina, e funciona provavelmente melhor do que o ensino tradicional, embora já esteja meio saindo de moda. A gente já sabe que tem algumas limitações, então a gente precisa avançar ainda um pouco além do PBL, né? O PBL foi um bom passo, mas a gente precisa dar um passo um pouquinho mais para frente ainda para a gente chegar num modelo mais ideal, né, para a educação médica. E uma ideia que vem surgindo muito e que chama muito a minha atenção pessoalmente é o Game Based Learning, né, o GBL, que na verdade é definido como qualquer tipo de, né, ação de jogo, de atividade de jogo que tem desfechos de aprendizagem definidos. Então toda vez que você usa recursos de jogos, né, de games, para tentar fazer alguém aprender alguma coisa, obviamente de uma maneira ativa. Isso é uma coisa por definição, os games incluem isso, que é você ter que fazer alguma coisa. Então é uma metodologia ativa por excelência, né, os games e a gamificação. Então a gente tem já alguns exemplos interessantes de games para educação médica, né? E a gente tem vários motivos para usar isso, é uma tendência crescente. Eles proporcionam uma aprendizagem ativa, eles proporcionam experiências virtuais, né? Então é uma aprendizagem experiencial, a pessoa vivencia aquele problema que está simulado no game. A pessoa que vai jogar, ela usa o seu próprio tempo livre, então ela escolhe o melhor tempo para usar esse recurso de educação e segue o seu ritmo próprio, então respeita a velocidade pessoal de cada aluno, né, de cada jogador, para aprendizagem, uma coisa que numa aula a gente não consegue fazer, com certeza. Alguns games são extremamente realistas, o que acaba aumentando a possibilidade de você carregar aquilo depois para o seu dia a dia, né, para a sua realidade. Inclusive trazem mais interesse do jogador quando refletem um problema que ele conhece da vida real mesmo, né? Todas as características de games, né? Então, competição, scores, desafio, a história, o enredo, a identificação com o personagem, tem vários elementos de game que a gente consegue colocar dentro de games bem desenhados que acabam sendo muito motivadores para o jogador, e a motivação é um grande determinante do quanto uma pessoa aprende em qualquer experiência de aprendizagem, por isso os games são tão interessantes. Além disso, não se pode esquecer, né, a questão da segurança do paciente. Então, assim, você matar um paciente de mentira dentro de um game, beleza, nenhum advogado vai te encher o saco, ninguém vai sair ferido, ninguém vai ficar triste. Então é melhor matar um paciente de mentira num game antes de você, né, querer ir atender pacientes de verdade, de carne e osso na vida real.
né? O que, na verdade, tem gente que fala que usar games e simuladores para aprendizagem, principalmente em coisas da medicina que envolvem mais risco, cirurgia, procedimentos invasivos, etc., seria um imperativo moral, né? A gente usar games e simuladores para aprender isso antes de passar para o paciente de verdade. Isso faz todo sentido, com certeza. E é uma coisa que a gente não pode ignorar de games e simuladores, é que eles são recursos de educação à distância que podem ser publicados na internet e têm um uso em larga escala, então são muito mais escaláveis. A gente consegue ter um impacto em muito mais profissionais usando um game publicado na internet do que dando uma aula para poucas pessoas numa sala de aula fechada que tem, né, limitações aí de quantas pessoas a gente consegue atingir com os métodos tradicionais de ensino. Então essas são apenas algumas das vantagens dos games, né? E aqui eu vou mostrar alguns exemplos que são interessantes. Existem vários exemplos de games, né, para educação médica hoje em dia. Um dos que eu acho mais interessante é esse, o Septris, que é um conceito extremamente simples, mas é extremamente engajador, extremamente interessante e funciona para aprendizagem. Nesse caso aqui é como se fosse um jogo de Tetris, que você precisa tomar decisões sobre o tratamento do paciente para poder mudar a pecinha de lado, para lá e para cá, e conseguir encaixar elas lá embaixo como se fosse um jogo de Tetris, né? E ao mesmo tempo você tem que aprender conceitos básicos do manejo de sepse para conseguir fazer isso. Então é uma maneira lúdica, né, de aprender conceitos-chave aí sobre o manejo de sepse, que é uma coisa importante hoje em dia. Então foi desenvolvido pela Universidade de Stanford, é grátis, é extremamente interessante. Aqui é um outro exemplo interessantíssimo que é o Xlang, que aqui na verdade não é um game, é um simulador, né? Não tem muito elemento de game, embora muita gente adore ficar mexendo nisso aí, né? Porque é realmente interessante, principalmente quem tem muito interesse em ventilação mecânica, né? Então um simulador para aprendizagem das coisas básicas sobre ventilação mecânica. É muito bom, é muito interessante, muito bem feito, muito bem desenhado, tem uma física extremamente boa, que simula muito bem um ventilador de verdade. Inclusive ele é desenhado por gente do Brasil, né, que eu descobri depois, né, depois de ter usado isso e achado ótimo. Só muito mais tarde eu descobri que ele era brasileiro, é feito pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. Então ele é tão bom que não parece brasileiro, né? Bom, péssimo esse comentário, mas enfim, foi a impressão que eu tive quando eu conheci o Xlang a primeira vez. Então é um conceito muito interessante também. E puxando a brasa para minha sardinha, tem esse jogo que foi desenvolvido por mim, Dr. Pedro, e mais uma equipe lá de Londrina, que é o INSO Online. É um game para educação de médicos generalistas, que não são especialistas em endocrinologia, sobre como usar a insulina adequadamente para tratar diabetes no contexto da atenção primária à saúde, na unidade básica de saúde, que é onde está o nó, é onde está o problema, é onde que as pessoas têm mais dificuldade em iniciar ou ajustar a insulina para os pacientes diabéticos. Então a gente mostrou, foi minha tese de doutorado, né? A gente comparou esse game com uma atividade educacional padrão, né, tradicional, presencial, e viu que as pessoas, né, os médicos, eram realmente médicos de unidades básicas de saúde do Paraná e de Santa Catarina, aprenderam mais sobre insulina e sobre diabetes usando o game do que na atividade presencial. Então mostrando que funciona realmente para ensino, que é uma proposta muito interessante e está disponível na internet aí para quem tiver interesse, o game INSO Online. Então esses são alguns exemplos de games, né, para educação médica. Vou falar um pouquinho mais, né, desse conceito de Game-Based Learning, mas agora não falando de games, falando sobre gamificação. Tem muita gente que usa como sinônimo, né, game e gamificação. Então alguém poderia falar, usar esse jogo para aprender sobre insulina é uma maneira de gamificação. Na verdade não é ligeiramente diferente. A gamificação é quando você usa elementos de game design, né, para motivar e para despertar interesse do jogador em contextos que não são games. Então, por exemplo, em uma aula, em uma atividade educacional qualquer dentro de uma universidade que não é um game, mas você põe elementos de game para aquilo ficar mais interessante, mais divertido, mais leve, mais motivador e possivelmente mais efetivo para a educação. Então é um pouco diferente de game, né? Game é quando você usa elementos de game em um game. Quando você usa os elementos de game fora do game, é gamificação. Então é ligeiramente diferente. E a gente tem alguns exemplos de gamificação para educação médica também, né, que já estão aí algumas coisas em andamento, mas muito iniciais e tal, mas eu acho que é uma coisa que deve crescer bastante em várias áreas, possivelmente também na educação médica. Um exemplo de fora da educação médica é esse aqui, que eu acho fantástico. Se eu pudesse, eu já tinha mandado meu filho para estudar nessa escola. O problema é que é em Nova York e a minha esposa não deixa eu mandar meu filho de 5 anos para estudar nessa escola sozinho ainda, né?
ela acha que ele é muito jovem, bom, 5 anos, sei lá, discutível, né? Mas ela não quer que eu mande ele para lá ainda sozinho, morar sozinho em Nova York. Então por isso que ele não foi ainda, mas senão ele já teria ido. É uma escola que ela é gamificada, todo o currículo é gamificado. Então você não tem disciplinas, não tem aulas, não tem trabalho em grupo. Não, são todas missões, quests. Eles jogam lá e você fala assim, esse ano vocês, alunos, vocês são funcionários de uma empresa de engenharia genética e vocês precisam desenvolver um dinossauro a partir do DNA que está dentro de um ovo. Um fóssil, um negócio. E aí eles têm que estudar toda a questão da biologia molecular, da genética, tudo, né? Eles mesmos estudam sozinhos, eles vão atrás, buscam informação. Hoje em dia está tudo no Google, tudo na Wikipédia, então assim, eles vão atrás dessas fontes e é uma maneira gamificada. Depois eles ganham distintivos, eles ganham, sei lá, eles viram cientistas nível 2, nível 3, começam a virar chefe, ganham, né, várias distinções lá, ganham prêmio. Então assim, é tudo de uma maneira lúdica, gamificada, na forma de missões, de desafios, e as crianças então elas tentam aprender matemática, biologia, inglês, enfim, todo o currículo escolar, mas de uma maneira transformada em game, né, gamificada. Eu acho fantástico, é uma coisa brilhante, né? E assim, por enquanto é a única escola que eu conheço que tem essa educação. Eles têm ensino fundamental e ensino médio, né, nesse currículo, nessa plataforma. E eles, né, usam esses princípios aqui da aprendizagem baseada em games, do GBL, que todo mundo é participante, o desafio é constante, a aprendizagem acontece fazendo, então é uma metodologia ativa por definição, né? O feedback para tudo é imediato e é ao mesmo tempo, então para tudo que o indivíduo faz, o aluno faz, tem um feedback imediato dizendo se ele acertou ou não, que é uma coisa que a gente tem no game, mas não tem muitas vezes na escola, né? Na escola você só tem seu feedback no final do ano quando faz a prova, e aí a única resposta que você tem é reprovou ou não. Péssimo, né? Então assim, nessa plataforma não, é feedback o dia todo, para a pessoa inclusive detectar suas deficiências, poder trabalhá-las, né, de uma maneira mais adequada. Eles valorizam a falha, eles usam a falha como uma coisa que é do dia a dia, uma coisa que é para ter, a pessoa tem que falhar, porque ela necessariamente aprende, né, com as suas falhas. Então valoriza muito a questão do erro. É totalmente diferente do que é feito na escola normal, né, tradicional, que a gente penaliza o erro. Então é uma coisa que até fica mais leve, né, o aprendizado, não tem tanta aquela carga negativa do erro, é uma coisa totalmente diferente. Eles falam que tudo é interconectado, como no mundo real, né, inclusive, né, por acaso, tudo é interconectado, não é coisas estanques, né, você estuda genética separado da biologia molecular, separado da citologia, é péssimo, na verdade tudo faz parte da mesma coisa, do mesmo mundo, né? E a aprendizagem é percebida pelos alunos como brincadeira, uma coisa muito importante e motivadora, né, para eles continuarem brincando e aprendendo. Então desperta a motivação intrínseca do jogador, que é uma coisa que estimula muito a aprendizagem. Então eu acho fantástico, né? E por isso, né, na verdade eu tenho aqui comigo um sonho na minha cabeça, não sei se isso vai virar realidade um dia, mas se virar realidade, sei lá, vai que alguma escola aí compra a nossa ideia maluca, né? Quem sabe um dia na vida, no futuro, sei lá, nas próximas décadas, né? Uma esperança que eu tenho, uma ideia que eu tenho é montar um currículo médico de uma escola médica de graduação totalmente gamificado. Cara, imagine que coisa fantástica seria, né? Ao invés de você mandar o aluno, vai estudar fisiologia, meu, que porre, que coisa chata. Não, você cria uma missão que o cara tem que aprender como que funciona um determinado sistema para dali poder cumprir uma tarefa, um desafio que você deu para ele. Então uma abordagem completamente diferente, gamificada, eu acho que faria maravilhas pela educação dos nossos médicos aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então quem sabe, né, fica essa utopia aí. Se algum de vocês quiser me ajudar, por favor, né, me manda um e-mail, vamos bolar isso junto, vamos trabalhar isso junto. Bom, então falei um pouquinho de games e gamificação, que é uma coisa que eu acho interessantíssimo, e aí já passo para o próximo tópico, né, porque assim, qual que é a ideia dos games, né, e de outros recursos de educação à distância? A gente poder trabalhar com e-learning, né, com ensino à distância, né, definindo e-learning, né, o aprendizado eletrônico, como o uso de tecnologias de internet, ou de informação e comunicação, para entregar uma ampla gama de soluções que aumentam o conhecimento e a performance em qualquer campo. Por que não, né, na medicina? Então a gente usa muito e-learning e tem que usar cada vez mais mesmo, não tem por que não usar, né? Pelo amor de Deus, a mídia está aí, a mídia facilita, a mídia
prover aprendizado, né? Então a gente tem que usar as ferramentas que tem ao nosso meio. E alguns exemplos muito legais de e-learning, que eu vou só citar para vocês aqui, que eu acho ótimos, são, por exemplo, os MOOCs. Não sei se alguém já ouviu falar dos MOOCs, né? Que são os cursos online abertos, maciços, né? Que eles incluem centenas, milhares de estudantes. A maioria deles são totalmente gratuitos. Tem várias plataformas que oferecem cursos aí online sobre tudo que você pensar na sua cabeça, né? Por exemplo, aqui o Coursera, cursos inclusive de universidades de ponta, aqui, ó, Universidade de Johns Hopkins, Universidade de Michigan, Duke University, né? Várias universidades aí top de linha que oferecem cursos gratuitos na internet para quem quiser fazer com certificação dessas universidades, né? Então imagina, sem custo nenhum, por que eu não estou fazendo isso ainda, né? Talvez porque não tem alguma coisa que eu queira fazer, porque assim, fui ver os cursos que tem para medicina, assim, para mim não são muito interessantes, mas talvez para vocês sejam ótimos. Por exemplo, anatomia humana, legal, está começando agora em junho. Introdução à imagem biomédica, legal, achei muito legal. Aqui já não é no Coursera, aqui é no edX, né? Então eu mudei uma outra plataforma, o edX, mas a ideia é exatamente a mesma, o conceito é o mesmo. Esse aqui eu achei interessante, então assim, habilidades de ensino, né, para profissionais de saúde, aí já fala um pouco mais aí no que eu estou fazendo atualmente. Então assim, esse aqui talvez eu faça se eu tiver tempo. Tenho 2 filhos pequenos, não sei se eu consigo, mas fiquei interessado, né? Então, se os colegas aí demais docentes também tiverem interesse, fica a sugestão, né? Então é o edx.org. E outra coisa que eu acho fantástica, que assim, esse cara eu queria conhecer, né? O Khan, que esse cara bolou a chamada Khan Academy, que nada mais é que uma plataforma de ensino online, gratuita, sobre tudo que você pensar também, e que é muito simples, né? Na verdade, o design, né, das atividades lá educativas são vídeos curtos de 5 minutos sobre qualquer coisa. No final tem algumas perguntinhas, se você acertar, passa para o próximo e você vai crescendo de dificuldade conforme vai andando no curso. Então, vídeos cada vez mais complexos e que te ajudam a aprender sozinho, no seu ritmo, no horário que você quiser, sobre qualquer coisa que você queira, sem custo nenhum. E que tem já em português, inclusive, né? Cursos em português sobre matemática, ciências, economia, o que você pensar tem. Inclusive sobre coisas importantes em medicina, como, por exemplo, diabetes mellitus, né? Que é uma das doenças mais importantes aí na medicina, que inclusive é o que provoca, né, as doenças renais, que a gente vai estudar aí nas próximas semanas juntos aqui na São Lucas. E vários outros tópicos também interessantes. Então, assim, uma coisa, a Khan Academy, eu acho um design tão assim, simples, ao mesmo tempo tão fabuloso, tão funcional, que não vejo como que as pessoas não usam muito isso, né? Muito mais do que estão usando atualmente. Eu acho que deveria ser usado muito mais. E eu acho que a gente deveria usar esses conceitos para desenvolver os nossos cursos também à distância, né? Esse curso aqui que a gente dá para vocês, né? Então assim, eu junto com o professor Pedro, a gente é professor de nefrologia aí para São Lucas, né? A gente faz esse curso de nefrologia semipresencial, tem algumas aulas presenciais, mas a maior parte do curso é à distância, usando o Moodle, né? O ambiente virtual de aprendizagem da faculdade. E a gente tentou trazer alguns conceitos da Khan Academy aqui para esse ambiente virtual. Algumas coisas a gente conseguiu fazer, outras não, mas a gente, né, uma das motivações nossas aí para fazer esse curso foi exatamente a Khan Academy, a ideia dos MOOCs, né? Então a gente tenta usar algumas coisas aqui nesse curso com vocês, que é o curso que a gente faz durante a Clínica Médica 3, né, durante a graduação em Medicina, e que já está na sua 15ª turma. Então assim, vocês podem pensar, nossa, eles inventaram isso agora. Não, a gente já está com isso há 8 anos, né, fazendo esse curso aqui na São Lucas, e surpreendentemente funciona muito bem. Então assim, os alunos sempre começam meio desconfiados, pensando assim, isso não vai dar certo, mas depois de algumas semanas aí no curso, eles veem que na verdade assim, a equipe de professores da Nefro, por estar o tempo todo online nesse curso, dando suporte, discutindo, dando feedback para os alunos o tempo inteiro, na verdade assim, a gente está mais próximo muitas vezes do aluno do que o professor que está aí presencial, que vê eles uma vez por semana, uma horinha e pronto, não vê mais, né? Então assim, não falando mal dos outros, é o que tem, né? É o modelo que é feito mesmo, a educação médica em qualquer lugar do mundo, mas enfim, uma vantagem da educação à distância é que tem o professor mais próximo, embora a gente esteja mais distante, na verdade, né? Geograficamente, mas educativamente, né? A gente está mais perto do aluno muitas vezes, e isso ajuda os alunos a estudarem, motiva eles muitas vezes a participarem das discussões,
E eles têm aprendido, tem funcionado, né? Eles têm aprendido aí o conteúdo básico de nefrologia aí com grande sucesso, como a gente mostrou nesse artigo, né, que a gente publicou alguns anos atrás, exatamente relatando essa experiência de fazer esse curso semipresencial de nefrologia aqui em Porto Velho, com professores à distância, né? Uma boa parte das atividades à distância. O resultado é que os alunos gostam e funciona, né? Eles aprendem nefrologia durante esse curso. Então que bom, né? Por isso que a gente continua fazendo, embora a gente saiba que tem suas limitações, a gente quer melhorar elas para o futuro, mas do jeito que está, ele tem funcionado bem sim, né? Tanto que a gente continua aí até hoje, já é 15ª turma. Tá bom? Então, isso algumas coisas, né, sobre educação médica que eu queria trazer para vocês, mais algumas coisas pontuais, né, algumas novidades, algumas coisas que a gente gosta, que acha interessante, que talvez vocês ainda não conheçam, né, e aqui mostrar para vocês, então, as nossas perspectivas para o futuro também. Eu e o Dr. Pedro, junto com outro colega lá de Londrina, a gente está desenvolvendo agora uma plataforma online, né, um blog, um site, né, como vocês quiserem chamar isso, né, mas uma plataforma online de educação sobre o raciocínio clínico, que é uma grande deficiência. A educação médica hoje, todo mundo tem que aprender, né, como se faz um bom raciocínio clínico para chegar ao diagnóstico, mas na imensa maioria das faculdades não se ensina isso de uma maneira sistemática, de uma maneira clara, de uma maneira organizada, e tudo meio ao Deus dará. Então a gente quer fazer uma plataforma de educação sobre esse assunto importantíssimo, né, para qualquer profissional da medicina, e oferecer conteúdo aí de alta qualidade. Então esse blog a gente está preparando, deve estar sendo lançado aí dentro dos próximos meses. Contamos com a participação de todos vocês, né, para compartilhar e ler e sugerir e participar com a gente dessa aventura aí que a gente está se enfiando agora, que é esse novo site aí sobre raciocínio clínico. Então fiquem atentos, já tem aí o endereço, né, e a gente vai estar publicando coisas muito em breve aí. Então fiquem espertos aí, logo logo vai ter novidade nesse site. Então quero agradecer a atenção de vocês, né? Espero que tenha acendido em vocês um pouco da curiosidade, né, e da motivação que a gente tem para trabalhar aí com educação médica, né, com as novidades que vem surgindo na área. E devolvo a palavra aqui para o Dr. Pedro, meu grande mentor em todas essas coisas aí, né, um grande exemplo para mim, um modelo de profissional que tem estimulado a gente a trabalhar cada vez mais e se dedicar cada vez mais a essa área importantíssima da educação. Então, muito obrigado, um abraço a todos aí, a gente se vê no curso de nefro muito em breve, nos próximos dias. Abração, gente, até mais.